9 segredos estoicos que transformam sua decepção em uma força mental agora. Introdução. A decepção não destrói você no momento em que acontece. Ela começa a te destruir na forma como você interpreta o que aconteceu depois. É nesse ponto silencioso, quase invisível, que a maioria das pessoas perde o controle da própria mente. Não é o que fizeram com você que continua te machucando. É o significado que você dá a isso todos os dias, repetidamente, sem perceber. Você revive a cena como se estivesse tentando corrigir o passado. Recria diálogos, imagina respostas mais fortes, pensa no que poderia ter feito diferente. E enquanto faz isso, vai se afastando do presente e entregando energia para algo que já não pode ser mudado. Esse ciclo parece natural, mas é exatamente ele que te mantém preso. Não é falta de força, é falta de direção mental. Os estoicos entendiam isso com uma clareza brutal. Eles não lutavam contra a dor, nem tentavam fugir dela. Eles aprendiam a usá-la. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, ele mostra que a mente assume a forma dos pensamentos que alimenta. Isso significa que, se você alimenta ressentimento, se torna ressentido. Se alimenta clareza, se torna forte. Simples, direto e difícil de aceitar. Agora pense com honestidade. Quantas vezes você sofreu mais pelo que imaginou do que pelo que realmente aconteceu? Quantas vezes criou cenários, justificativas e conclusões que só aumentaram a dor? Isso não aconteceu por acaso. A sua mente tentou preencher um vazio de direção com qualquer tipo de explicação. A verdade é desconfortável, mas libertadora. A decepção não é o problema. O problema é não saber o que fazer com ela quando ela chega. E enquanto você não entender isso, vai continuar reagindo da mesma forma, preso ao mesmo padrão, esperando resultados diferentes. Mas existe um ponto de virada. Um momento em que você percebe que pode escolher como interpretar, como reagir e principalmente no que se tornar depois da decepção. E quando isso acontece, algo muda. A dor perde o controle, a mente ganha força e você começa a construir uma estabilidade que não depende mais de ninguém. Agora presta atenção no que vem a seguir, porque é aqui que você começa a enxergar o que a decepção realmente revela. O momento em que a dor revela sua falta de direção. Existe um momento logo após a decepção em que tudo parece desorganizado dentro de você. Não é só tristeza ou raiva, é confusão. Você não sabe se ignora, se responde, se afasta ou se tenta consertar. Esse estado não acontece por causa do que fizeram. Ele acontece porque você ainda não construiu um eixo interno forte o suficiente para sustentar suas decisões. A dor tem essa capacidade. Ela revela sem filtro aquilo que você ainda não desenvolveu. Mostra onde você ainda depende da aprovação, da presença ou do comportamento dos outros para se sentir bem. E enquanto essa dependência existir, qualquer decepção vai ter um peso maior do que deveria. Sêneca, em Cartas a Lucílio, carta 13, afirma que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso não é uma frase bonita, é um diagnóstico direto. Quando você não tem clareza interna, sua mente tenta preencher esse vazio, criando interpretações. E quase sempre essas interpretações ampliam o sofrimento. Você começa a buscar explicações, tenta encontrar sentido nas atitudes do outro, cria narrativas para justificar o que aconteceu. Só que, nesse processo, você se distancia ainda mais do que realmente importa, que é o controle sobre si mesmo. Quanto mais você tenta entender o outro, menos entende a si. E aqui está o ponto que muda tudo. A decepção não está ali para te mostrar o erro de alguém. Ela está ali para expor onde você ainda não consegue se manter firme, onde você ainda oscila, onde ainda se perde, onde ainda reage sem consciência.
Quando você enxerga isso com clareza, algo muda. Você para de olhar para fora em busca de respostas e começa a olhar para dentro em busca de direção. E essa mudança, por mais simples que pareça, separa quem continua preso em ciclos emocionais de quem começa a construir força mental de verdade. Porque a partir desse momento, a decepção deixa de ser um ataque pessoal e passa a ser um sinal, um aviso de onde você precisa se fortalecer. E quando você usa isso da forma certa, a dor deixa de ser um peso e começa a se tornar um ponto de evolução. A armadilha invisível da reação automática. Existe um padrão que se repete sempre que alguém se decepciona e quase ninguém percebe. É a reação automática. Aquela resposta imediata, carregada de emoção, que parece inevitável. Você sente, reage e só depois pensa. E quando percebe, já falou, já agiu ou já se afundou ainda mais no próprio sofrimento. Esse tipo de reação dá uma falsa sensação de alívio, como se você estivesse retomando o controle. Mas na prática é exatamente o oposto. Quanto mais você reage sem consciência, mais reforça o ciclo da dor. Você se torna previsível, vulnerável e principalmente dependente do que acontece fora. Epicteto ensinava que não são os eventos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre eles. Em Enchiridion, parágrafo 5, ele deixa claro que a perturbação nasce dentro, não fora. Só que quando você reage automaticamente, não existe espaço para questionar esse julgamento. Você simplesmente aceita a primeira interpretação que sua mente cria. E essa interpretação quase sempre é emocional, distorcida e impulsiva. Você assume intenções, tira conclusões precipitadas, cria histórias que parecem reais, mas que só alimentam ainda mais a dor. E sem perceber, entra em um ciclo onde cada reação fortalece a próxima. A maioria das pessoas vive assim, reagindo sem perceber, justificando suas emoções e acreditando que está apenas sendo verdadeira consigo mesma. Mas existe uma diferença enorme entre sentir e ser dominado pelo que se sente. O estoico não ignora a emoção, ele cria um espaço entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que o poder começa a existir, porque quando você não reage imediatamente, algo muda. Você observa, interpreta com mais clareza, escolhe como agir. E essa escolha é o que te tira da armadilha. Não é sobre controlar o mundo, é sobre não ser controlado por ele. Agora entenda a profundidade disso. Cada vez que você reage sem pensar, você fortalece o padrão que te mantém fraco. Cada vez que você interrompe esse impulso, você constrói domínio interno. É um treino invisível, mas extremamente poderoso. E no começo, esse controle parece difícil. A mente quer reagir, quer responder, quer aliviar a tensão. Mas é exatamente resistindo a esse impulso que você começa a se tornar diferente. Mais estável, mais consciente, menos dependente. Porque no fim, não é a decepção que define você. É a forma como você responde a ela. E quem domina a própria resposta começa a dominar a própria vida. Antes de passar ao terceiro segredo, se inscreva no canal e dá um joinha para fortalecer. O erro silencioso de buscar validação após ser ferido. Depois de uma decepção, existe um impulso quase automático que pouca gente admite, mas que domina a mente de quem ainda não percebeu o que está fazendo. É a necessidade de ser reconhecido, entendido ou valorizado por quem causou a dor. Você não quer apenas seguir em frente. No fundo, quer que o outro perceba o erro, reconheça seu valor ou sinta o impacto do que fez. Esse movimento parece justificável, mas é uma armadilha silenciosa. Porque no momento em que você precisa da validação de quem te feriu, você entrega o controle da sua estabilidade emocional exatamente para a fonte da sua instabilidade. Você se coloca em uma posição de dependência, esperando algo que pode nunca vir.
Musônio Rufo ensinava que o valor de uma pessoa não está no reconhecimento externo, mas na integridade de suas ações. Quando você condiciona sua paz à resposta de alguém, você abandona essa integridade e passa a negociar seu estado emocional com fatores que não controla. E aqui está o ponto mais perigoso. Essa busca por validação não acontece de forma óbvia. Ela se manifesta em pensamentos recorrentes, na vontade de explicar demais, na necessidade de ser compreendido, no desejo de mostrar que você não merecia aquilo. Você começa a construir argumentos internos, como se ainda estivesse tentando convencer alguém, mas na prática você está tentando convencer a si mesmo. Sêneca, em Cartas a Lucílio, Carta 9, reforça que o homem sábio é suficiente em si mesmo, não porque rejeita os outros, mas porque não depende deles para manter sua paz. E essa é a diferença entre quem sofre por longos períodos e quem aprende com a dor. Quando você busca validação, você prolonga a decepção. Mantém o vínculo emocional ativo, alimenta a expectativa e continua preso ao mesmo ponto. E quanto mais tempo permanece nisso, mais difícil se torna sair. Agora entende isso com clareza. Não é sobre fazer o outro reconhecer o erro. É sobre você não precisar disso para seguir em frente. Quando essa necessidade desaparece, algo poderoso acontece. A mente se liberta, o foco retorna e você começa a reconstruir sua força sem depender de nenhuma resposta externa. E é nesse momento que a dinâmica muda. Porque quando você não precisa mais provar nada, não precisa mais explicar nada, não precisa mais ser validado, você assume uma posição que poucos alcançam, uma posição de estabilidade real. A decepção deixa de ser um ponto de fragilidade e passa a ser um ponto de corte. Um momento em que você decide parar de buscar fora aquilo que só pode ser construído dentro. A ilusão de justiça emocional. Depois de ser decepcionado, surge uma expectativa silenciosa que parece justa, mas que prende sua mente sem você perceber. A ideia de que, em algum momento, o outro vai perceber o erro, vai se arrepender ou vai sentir o peso do que fez. Você não fala isso em voz alta, mas alimenta essa esperança como se fosse uma forma de equilíbrio. Esse é um dos enganos mais perigosos. Porque enquanto você espera por essa justiça emocional, sua mente continua ligada ao que aconteceu. Você não segue em frente de verdade, apenas adia o desapego. Fica preso a um cenário imaginário, onde tudo se resolve do jeito que você acredita que deveria. Marco Aurélio, em Meditações, livro 4, parágrafo 3, deixa claro que esperar que os outros ajam conforme sua visão é ignorar a natureza humana. As pessoas agem de acordo com o que sabem, com o que são, com o nível de consciência que possuem. Esperar que alguém enxergue o erro no tempo e na forma que você deseja é criar uma expectativa que não depende de você. E toda expectativa fora do seu controle se transforma em frustração. Você começa a observar sinais, interpreta atitudes, tenta encontrar indícios de arrependimento. E cada pequena coisa vira uma possível confirmação daquilo que você quer acreditar. Mas no fundo, isso só mantém você emocionalmente preso. Epicteto reforça em Enchiridion, parágrafo 1, que devemos focar apenas no que está sob nosso controle, e a reação do outro nunca esteve. Quando você entende isso de forma real, algo se quebra dentro de você. A necessidade de justiça desaparece e dá lugar a uma clareza mais dura, porém libertadora. Você percebe que não precisa que o outro reconheça nada para seguir em frente. Não precisa de um pedido de desculpas, de uma explicação ou de qualquer tipo de reparação emocional. Porque tudo isso, por mais desejável que pareça, nunca foi o que realmente resolveria o que você sente. O que resolve é você parar de esperar. Quando essa expectativa desaparece, a energia que estava presa no passado se libera.
Sua mente para de girar em torno do que deveria acontecer e começa a se reorganizar no que pode ser feito agora. E esse movimento muda completamente sua posição. A decepção deixa de ser um ponto de espera e passa a ser um ponto de decisão. Você não depende mais de um fechamento externo para encerrar o ciclo. Você cria esse fechamento dentro de si, e é exatamente nesse ponto que você começa a recuperar algo que a maioria perde por muito tempo. Liberdade emocional real. O poder oculto de não se explicar. Depois de uma decepção, surge uma necessidade quase automática de explicar, justificar, esclarecer tudo o que você sente e pensa. Parece algo saudável, como se colocar para fora fosse resolver, mas, na maioria das vezes, isso não nasce da clareza, nasce da insegurança de não ser compreendido. Você quer que o outro entenda sua dor, reconheça seu ponto, valide sua versão. E quanto mais você fala, mais tenta organizar algo que, no fundo, não depende mais de explicação. Só que existe um detalhe que muda tudo. Nem todo mundo está disposto a entender. E quanto mais você tenta se explicar para quem não quer ouvir, mais você se desgasta. Epicteto ensina que quando alguém não compreende a verdade, não é pela falta de explicação, mas pela incapacidade de aceitá-la. Isso aparece de forma clara em seus discursos. Livro 1, capítulo 29. Ou seja, insistir em se explicar para quem não está aberto não é comunicação, é insistência emocional. E aqui está o ponto que poucos percebem. A necessidade de se explicar revela que, em algum nível, você ainda busca aprovação. Ainda quer ser visto de uma forma específica. Ainda está preso à imagem que o outro tem de você. E isso te mantém conectado a quem já te decepcionou. O silêncio consciente quebra esse ciclo. Não é um silêncio de orgulho ou de fuga, é um silêncio de clareza. Um posicionamento interno onde você entende que não precisa convencer ninguém para seguir em frente. Que sua paz não depende de ser entendido. E que continuar explicando só prolonga um vínculo que já deveria ter sido encerrado. Sêneca, em Cartas a Lucílio, carta 33, reforça que a tranquilidade vem quando você para de tentar provar algo para os outros e começa a sustentar quem você é sem depender de reconhecimento. E isso muda completamente sua postura. Quando você não se explica, você economiza energia. Você não entra em discussões desnecessárias, não se desgasta tentando corrigir percepções alheias, não se coloca em posição de defesa. Você simplesmente segue. E é nesse ponto que algo muda na forma como você é percebido. Não porque você tentou mostrar, mas porque você deixou de reagir. A ausência de justificativa, quando vem da consciência, transmite algo que nenhuma explicação consegue: segurança. A decepção deixa de ser um motivo para se provar e passa a ser um motivo para se posicionar. E quando esse posicionamento é interno, não depende de palavras. Ele aparece nas suas atitudes, nas suas escolhas e principalmente naquilo que você decide não fazer mais. A reconstrução da identidade após a quebra. Toda decepção quebra alguma coisa dentro de você. Não é só a relação, a expectativa ou a confiança. É uma versão sua que deixa de existir. A forma como você se via, o papel que ocupava, a narrativa que sustentava suas decisões. E é exatamente por isso que dói tanto. Porque não é apenas sobre perder algo externo. É sobre não se reconhecer da mesma forma depois do que aconteceu. A maioria das pessoas tenta voltar ao que era antes. Tenta recuperar a mesma mentalidade, o mesmo comportamento, a mesma forma de se envolver. Mas isso é um erro silencioso, porque a decepção não veio para ser ignorada. Ela veio para interromper um padrão que já não era sólido. Marco Aurélio, em Meditações, livro 5, parágrafo 16, afirma que aquilo que impede a ação se torna o caminho. Isso significa que o ponto de ruptura não é um fim.
é um ponto de reconstrução. Só que essa reconstrução não acontece automaticamente. Ela exige decisão consciente. Quando você não reconstrói sua identidade, você volta para o mesmo lugar emocional de antes. E, inevitavelmente, repete os mesmos padrões. Se envolve da mesma forma, cria as mesmas expectativas, reage com a mesma fragilidade. A decepção passa, mas a estrutura interna continua a mesma. Agora entende o que muda tudo. Você pode usar esse momento para se redefinir, não com base no que aconteceu, mas com base no que você aprendeu. Você começa a ajustar seus limites, sua forma de se posicionar, o tipo de comportamento que aceita e o que não aceita mais. Musônio Rufo defendia que o caráter é formado pelas escolhas repetidas, não pelas circunstâncias. Ou seja, não é o que fizeram com você que define quem você se torna. É o que você decide fazer a partir disso. E essa decisão precisa ser clara. Você não reconstrói sua identidade tentando agradar, tentando evitar conflitos ou tentando manter tudo equilibrado. Você reconstrói sendo mais consciente, mais firme e menos dependente. No começo, isso gera desconforto, porque você deixa de agir como antes. Deixa de aceitar certas coisas, de responder da mesma forma, de se envolver com a mesma intensidade. Parece estranho, mas é necessário. É o sinal de que algo está mudando. A decepção, então, deixa de ser apenas uma quebra. Ela se torna um ponto de construção, um momento em que você abandona uma versão mais frágil e começa a desenvolver uma versão mais sólida. E quem entende isso não tenta voltar ao que era. Decide se tornar alguém melhor do que era antes. O treinamento da mente para o desapego real. Existe uma ideia equivocada de que desapego significa se afastar, esfriar ou deixar de sentir. Mas o verdadeiro desapego não tem relação com distância física ou ausência emocional. Ele é um treino mental contínuo para não depender de nada externo, para manter a estabilidade interna. Depois de uma decepção, a mente tenta se agarrar a algo, uma explicação, uma memória, uma possibilidade de reconexão. Ela busca qualquer ponto de apoio para não lidar com o vazio. E é exatamente nesse movimento que o apego se fortalece. Você não está preso à pessoa ou à situação, está preso à necessidade de que aquilo tenha sido diferente. Epicteto ensina que tudo o que você ama deve ser visto como algo temporário. Em Enchiridion, parágrafo 3, ele orienta a lembrar que aquilo que você valoriza não te pertence de forma permanente. Isso não é frieza, é clareza. É entender que tudo pode mudar a qualquer momento e que sua paz não pode estar condicionada a isso. O desapego real começa quando você aceita essa verdade sem resistência. Quando para de negociar com a realidade e passa a agir com base nela. Você deixa de insistir, de forçar situações, de tentar manter algo que já não se sustenta. Mas isso não acontece de uma vez. É um processo de treino. A cada pensamento que te puxa para o passado, você redireciona. A cada impulso de procurar, responder ou reabrir algo, você observa e interrompe. Não por repressão, mas por consciência. Sêneca, em Cartas a Lucílio, carta 24, mostra que a liberdade vem quando você não é dominado pelo desejo ou pelo medo de perder. E é exatamente isso que o desapego constrói. Uma mente que não depende de permanência para se manter firme. No início, esse processo incomoda. Parece que você está abrindo mão de algo importante. Mas com o tempo, você percebe que não está perdendo nada. Está recuperando o controle sobre si mesmo. A decepção deixa de ser um vínculo que te prende e passa a ser um ponto de ruptura. Um momento em que você decide não carregar mais o que não te pertence. E essa decisão, repetida ao longo do tempo, transforma completamente a forma como você se relaciona com tudo. Você continua sentindo, continua se envolvendo, continua vivendo,
mas agora sem dependência, sem apego cego, sem a necessidade de controlar o que não pode ser controlado. E essa é uma das formas mais profundas de força mental, porque quem não depende não se quebra com facilidade. A vantagem psicológica de quem não reage. Existe um tipo de força que quase ninguém percebe, mas que muda completamente a forma como você vive qualquer decepção. É a capacidade de não reagir imediatamente. Não por bloqueio, não por medo, mas por domínio. Enquanto a maioria responde no impulso, quem entende esse princípio cria um espaço entre o que acontece e o que decide fazer. Esse espaço é onde o controle nasce. Quando você reage no calor da emoção, você entrega poder. Fala o que não deveria, age de forma precipitada, expõe fragilidade. E depois precisa lidar não só com a decepção original, mas também com as consequências da própria reação. É um ciclo que se alimenta sozinho. Agora, quando você não reage, algo diferente acontece. Você observa, analisa, interpreta com mais clareza e, principalmente, escolhe. Essa escolha não é baseada no impulso, mas na consciência, e isso muda completamente o resultado. Marco Aurélio, em Meditações, livro 6, parágrafo 8, reforça que a melhor resposta a uma ofensa é não se tornar igual a quem a cometeu. Isso não significa aceitar tudo em silêncio, mas significa não permitir que o comportamento do outro determine o seu. A ausência de reação imediata gera uma vantagem invisível. Enquanto o outro espera uma resposta emocional, encontra estabilidade. Enquanto espera conflito, encontra silêncio. E esse contraste quebra padrões, muda dinâmicas e reposiciona você de forma silenciosa, mas extremamente poderosa. Mas o maior impacto não está no outro, está em você. Cada vez que você interrompe uma reação automática, você fortalece sua mente, cria disciplina emocional, desenvolve autocontrole. E com o tempo, isso deixa de ser esforço e se torna padrão. Musônio Rufo ensinava que a verdadeira força não está em vencer o outro, mas em governar a si mesmo. E essa é a essência aqui. Você não precisa provar nada, não precisa reagir para se afirmar, não precisa entrar em disputas que não acrescentam. A decepção então perde o poder de te desestabilizar, porque ela já não encontra uma mente impulsiva, mas uma mente treinada, uma mente que observa antes de agir, que filtra antes de responder, que decide antes de reagir. E é nesse ponto que você começa a operar em outro nível. Um nível onde o controle não vem da força externa, mas da clareza interna. A decisão que separa os fracos dos inabaláveis. Existe um momento silencioso depois de tudo o que você sentiu, pensou e enfrentou, em que nada mais depende do que aconteceu. Nesse ponto, a decepção já revelou, já expôs, já mostrou tudo o que precisava ser visto. O que resta agora é uma decisão. E é essa decisão que separa quem continua preso de quem começa a se tornar inabalável. A maioria das pessoas acredita que força mental é algo que surge com o tempo, com experiência ou com mais sofrimento. Mas isso não é verdade. A força começa no instante em que você decide não ser mais conduzido pelas mesmas reações, pelos mesmos padrões e pelas mesmas interpretações que sempre te enfraqueceram. Epicteto deixa isso claro em Discursos, livro 2, capítulo 18, quando afirma que não é o que acontece que define o homem, mas o uso que ele faz disso. E esse uso não é automático, ele é escolhido. Você pode continuar revivendo o que aconteceu, alimentando pensamentos que te mantêm preso, esperando mudanças externas que nunca chegam. Ou pode encerrar esse ciclo internamente, sem aviso, sem depender de ninguém, apenas decidindo que não será mais a mesma pessoa depois disso. Essa decisão não precisa ser anunciada. Ela não precisa ser explicada, ela precisa ser sustentada. E isso é o que torna tudo real.
Sêneca, em Cartas a Lucílio, carta 31, reforça que a verdadeira liberdade está em não ser escravo de nenhuma circunstância. E essa liberdade não vem quando tudo dá certo. Ela aparece quando você escolhe se manter firme, mesmo quando nada saiu como esperado. Agora entende o peso disso. A decepção não te define. O que te define é o ponto em que você decide parar de reagir como antes. É o momento em que você rompe com o padrão que te mantinha frágil e assume uma postura que não depende mais de validação, de resposta ou de controle externo. A partir dessa decisão, tudo muda. Sua forma de pensar, de agir, de se posicionar. Você não se torna frio nem distante, você se torna consciente. E essa consciência te dá algo que a maioria passa a vida inteira buscando: estabilidade. No fim, não é sobre nunca mais se decepcionar. É sobre nunca mais se perder por causa disso. E quando você chega nesse nível, a decepção deixa de ser um problema. Ela se torna um divisor de águas.